Aparentemente, nós passamos da metade do arco. E tem muita coisa pra gente poder teorizar sobre ele. O arco, assim, tá incrível. A gente pode falar já de quem é o vilão, a gente pode teorizar quem é ele. Eu já tenho meu palpite quase certo sobre ele. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa missão do Kawaki, sobre as habilidades de alguns personagens. A gente pode falar um pouquinho sobre a nova professora, a organização da vila, inclusive. Enfim, a gente tem muita coisa pra falar e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você quer saber mais, pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Naruto, e no vídeo de hoje eu tô aqui junto com o Rotonto. Dá um oi aí, Rotonto. Oi! Estamos eu e o Rotonto aqui justamente para falar um pouquinho mais desse arco do Kawaki e da Himawari na academia. E esse tem sido um arco bom, ele tem sido até bastante consistente. Eu tava com muito medo de acontecer de novo um arco do Clã como eu falei naquele primeiro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Tava com muito medo de começar um arco bom e de repente virar aquela bagaceira que virou o arco do Clã, que tinha tudo pra ser um dos melhores arcos do anime, mas tem sido surpreendentemente bom. E eu tô bastante feliz com isso e, enfim, tem tanta coisa pra falar que eu não vou ficar enrolando muito aqui. Se você gosta do meu trabalho, deixa o like aqui embaixo que isso vai ajudar imensamente o canal. Se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra ter certeza que não vai perder nenhum vídeo. E não vou me enrolar muito aqui, né? Bora pro vídeo. Bom, Rotonto, conta aí pra gente o que você tá achando desse arco. Conta um pouquinho da história do arco pra quem tá um pouco perdido. Bom, Rafa, eu tô achando o arco muito bom, bem melhor do que o arco anterior, mas o arco atual ele é focado no Kawaki e na Himawari, dentro da academia, em que Kawaki recebeu uma missão do próprio Naruto de escoltar, praticamente, proteger uma princesa de um país recente, de um país novo, né? O país do bambu. Todo o arco é envolvendo o Kawaki e a Himawari, ajudando e protegendo e tendo uma vida cotidiana na academia. E lembrando que apesar de ser cotidiano, tem tido algum tipo de ação, né? A gente tem algumas cenas, muitas cenas cômicas, né? Afinal, a gente tá falando sobre as crianças. Isso lembra bastante o primeiro arco de Boruto, né? A gente teve o Boruto, a Sumire, né? Os novos personagens de Boruto. E tem algumas cenas cômicas, ao mesmo tempo tem algumas cenas de ações muito legais, né? A gente tem descoberto muito sobre novos personagens, rever uma Aburami, rever uma Inuzuka, né? A gente tava sentindo falta, porque a gente viu um membro do clã Lee, a gente viu um membro do clã Nara, clã Kimichi, clã Yamanaka, clã Uzumaki, clã Uchiha, mas tava faltando aqueles personagens que a gente tava apegado no passado, sabe? E agora a gente tem a Himawari representando o clã Hyuga, apesar dela ser do clã Uzumaki, mas ela tem ali o Byakugan e tudo mais. A gente tem também ali, de novo, o Kawaki representando o clã Uzumaki, porque apesar dele não ser oficialmente um membro do clã Uzumaki, ele foi adotado pela família Uzumaki, né? E a gente tem também ali alguns personagens que trazem aquela nostalgia, né? Apesar de não serem filhas do Kiba e do Shino, no caso da Burami e a Inuzuka, mas ainda assim traz aquela nostalgia. Além da Inuzuka e da Burami, também tivemos dois novos personagens, filhos de personagens já conhecidos, que já foram mostrados também na franquia e que tiveram uma leve relevância na história, que é a Asuka e o Eiki, filhos do Kotaro Fuma e do Gongoro Kamakura, o ator que faz o Kagemasa. E assim, isso é muito legal porque essa personalidade que a gente viu nos pais deles, até a profissão dos pais deles, a gente tá vendo nos próprios filhos e como isso influencia na vida deles, né? Inclusive, eu fiz um vídeo refletindo um pouquinho essa questão de pais e filhos, logo depois que meu pai faleceu, vou deixar aqui nos cards, e assim, tá muito legal, a gente consegue ver basicamente o que eu falei naquele episódio, nesse vídeo, na verdade, como os pais conseguem influenciar conversando, lidando com os filhos, sabe? Então tá muito legal esse vídeo, eu recomendo pra vocês. E a gente consegue ver muito isso no arco. Como o Eiki se inspira no pai dele, sem o pai dele ter aquela cobrança em cima dele, sabe? E ao mesmo tempo como a Asuka, ela tem uma certa cobrança, mas é uma cobrança por parte dela pra poder agradar os pais dela, né? Inclusive, isso acaba sendo um pouquinho irritante na personagem de vez em quando, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas ela parece que vai começar a ir pra frente a partir de agora, sabe? Mas a gente já fala sobre isso. E o grande plot desse arco, como o Roton tava dizendo,
é a relação da Kai com o Kawaki, né? Que o Kawaki foi incumbido pelo próprio sétimo Hokage para proteger a Kai, que é a princesa do País dos Bambus. Né? É um país novo que a gente não sabia, a gente tem a Vila dos Bambus, mas é um lugar diferente. A gente não sabe se existe alguma vila ninja nesse país ou alguma coisa, mas a gente sabe que um dos servos da Kai, ele era um ninja. Né? Então talvez ele fosse um ninja desse país, né? Tem algum tipo de vila ninja por ali, tem algum tipo de relação com isso, ou ele veio de outro país, a gente não sabe muito sobre isso. Mas a gente sabe que ela veio desse país novo. E o Kawaki tem que proteger ela, né? Ele tá numa missão ultra secreta, então enquanto ele tá na academia ele fica disfarçado. Porque ele tem uma idade ali próxima dos personagens, né? Porque ele tem mais ou menos a idade do Boruto, e a Himawari é só 2 anos mais nova que o Boruto, né? Que é mais ou menos a idade de todos os personagens que estão na academia agora. Então, isso eu tô achando muito interessante, porque a gente tá vendo um pouquinho do amadurecimento do Kawaki de uma forma bem desenvolvida, diferente do que foi no arco do Clofunato, que foi de uma forma muito arrastada. Agora a gente tá vendo de uma forma muito bem desenvolvida, e a gente sabe que tem alguém querendo assassinar a Kai, ou pelo menos dar um sumiço nela, pra poder colocar o irmão dela no trono, no lugar dela, porque ela vai ser declarada herdeira. Né? Então vamos ver no que isso vai dar. Talvez até a própria Kai acabe abdicando do trono para virar ninja, não sabemos. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais dessa possibilidade. Né? E o Rotondo estava comentando também que esse não é o primeiro arco que não é focado no Boruto em si. Como o Rafa disse, esse arco não é o primeiro que não tem foco no Boruto, né, no personagem em si, e sim em outros personagens. Como a gente já teve foco no arco da Sarada, também tivemos o arco da Chocho, o arco da Mirai, né, que é baseado na novela, dos Dia dos Pais, que também é baseado em outra novela, e também tivemos um arco do Shikadai, que teve um foco no Shikadai, o Boruto teve uma certa relevância, mas não foi o foco. E por último, o Boruto teve mais relevância, mas ainda não era o foco nele, era no arco do Mitsuki, que é onde ele foi para o País da Terra, mais um arco presente que não tem foco no Boruto, e que o que deixa até mais interessante desenvolver outros personagens que a gente não conhecia, ou que a gente não tinha tanto intimidade, né? E eu disse, então eu quero uma base bíblica para falar daquela parte dos gemidos na hora da intimidade. Glória a Deus. E fazendo um gancho com a live da sexta passada, a gente falou um pouquinho sobre outros personagens que têm protagonistas no lugar do Naruto, né? Eles falam do Naruto clássico lá e tudo mais. E eu até comentei lá que o Shikamaru, por exemplo, não seria um bom protagonista, porque o tipo de história dele, o tipo de pensamento dele é muito mais pesado, muito mais político, e acabaria ficando um pouquinho maçante. Agora o Choji já seria um bom protagonista. Pensando em Boruto agora, esses arcos que a gente não tem foco no Boruto, é muito mais interessante a gente ter uma palhinha de como outras pessoas seriam protagonistas, né? Como a Sarada seria se ela fosse protagonista, o Shikadai seria um bom protagonista também, né? Junto com a Sarada, o Mitsuki também demonstrou ser um bom protagonista. Então, os arcos que foram focados nesses personagens, a gente teve uma certa palhinha. Agora, o arco da Choji, por exemplo, a gente já viu que ela seria uma péssima protagonista. Porque apesar dela ser muito legal, muito interessante, ela ter algumas coisas, ela é um personagem muito maçante, sabe? Tudo pra ela gira em torno da comida, tudo bem que é alívio cômico e tudo mais, mas a gente consegue ter uma palhinha de como seria se ela fosse protagonista, assim como os outros, né? Então eu gosto muito, como vocês sabem, eu adoro um personagem secundário, né? O Kiba tá aí de prova, mas eu gosto muito de ter essa visão, sabe? Que não é tão focada no personagem principal como era em Naruto. Então eu fico muito feliz que a gente tá tendo um arco como esse da Himawari com o Kawaki na academia. E também, né, desenvolvendo mais a Himawari, deixando de ser aquela criança, aquela criança bobinha, infantil, que só pensava em desenhar, para uma personagem um pouco mais interessante, mais esperta, mais habilidosa, e até mesmo podemos ver o Byakugan, ela usando de fato o Byakugan para lutar. A gente pode ver como ela tá muito mais madura, né? E a gente pode ver também que dessa vez foi a primeira vez que a gente viu ela usando o Byakugan conscientemente. Isso é muito importante, porque todas as outras vezes que a gente viu antes, ela usava o Byakugan de uma forma inconsciente. Ela não sabia que ela estava usando o Byakugan, entende? E
pela primeira vez a gente viu ela, tanto quando ela tava indo atrás do Kawaki lá segurando a estátua do terceiro Hokage, quanto quando ela lutou lá pra salvar o Sokka, ela usou o Byakugan de forma consciente. Isso foi muito legal, né? Tudo bem que ela não superou eles na batalha e tudo mais, mas mesmo assim a gente conseguiu ver a evolução dela, mesmo que aos poucos, de uma forma muito sutil. E ainda por cima também foi explicado que, tipo, mesmo ela ainda conseguindo usar o Byakugan conscientemente, ela não conseguiu dominar ainda o Byakugan. Ou seja, ela ainda tá aprendendo a dominar. E eu acho que nesse arco a gente ainda vai ter algum tipo de menção que ela tá em algum tipo de treinamento, ou com a Hanabi, ou com o Hiashi. Com alguém ela vai estar treinando, ou com a própria Hinata, né? A Hinata, querendo ou não, ela foi uma ninja, ela chegou até o nível de Chunin. E ela é muito habilidosa, ela tem um Byakugan muito bom, né? Inclusive ela é reconhecida por isso, mas a Himawari pode estar tendo algum tipo de treinamento, né? E eu fico muito feliz com isso. Talvez agora que a Hinata e a Himawari estão tendo mais destaque no mangá, inclusive tem um link no mangá, né? No último capítulo que lançou, pelo menos o último que eu li, a Himawari estava considerando virar uma ninja também no mangá. Então talvez agora seja exatamente o momento de fazer aquele link entre o mangá e o anime. E eu tô muito feliz com isso, adoro quando isso acontece. E fazia muito tempo que isso não acontecia, desde a saída do Kodashi. A gente teve algumas menções de que Boruto e a Himawari estavam treinando, né, o estilo Hyuga, praticamente dizendo. De uma das aberturas de Boruto, a gente viu Boruto e a Himawari vestidos com aquele traje que a gente viu a Hinata e a Hanabi no clássico, treinando na casa dos Hyuga, na mansão Hyuga. E também tivemos, acho que, algumas menções do Boruto sobre isso, né? Sobre treinamento, que a Hinata treinava aí. A gente teve algumas menções em novel, né? Da Hinata treinando com a Hanabi, a Himawari. Eu acho que o Boruto tava junto, eu não tenho certeza. Mas tô gostando muito de ver esse desenvolvimento do clã Hyuga, principalmente da Himawari. Eu confesso que eu falei em uma live que eu não gostava muito da Himawari. Não que eu não gostava do personagem, mas ela não era muito empolgante pra mim. Nesse arco ela tá muito melhor. Eu acho que o único episódio onde ela é meio estragada é aquele episódio do chá, que ela fica realmente muito chocho, sabe? Ela acaba perdendo um pouquinho o tato. Mas em todos os outros episódios, eu tô achando ela incrível, a forma que ela descobre as coisas, a forma que ela tá tentando ajudar o Kawaki, a forma que ela tá tentando proteger a Kai, sabe? Incrível. Pra mim, ela subiu muito o meu conceito por causa desse arco. E falando um pouquinho dos personagens desse arco, né, dos originais, eu quero começar falando de um dos personagens... primeiro eu vou falar dos dois que voltaram, né? O Erro, que é um erro também. Ele é um personagem que ele é chato, ele é muito chato, ele implica com tudo. Ele brigou com a Mimi, com a Soul, ele já tinha brigado com a Himawari antigamente. E assim, tipo, tudo ele arranja alguma coisa pra implicar, né? Então assim, ele é um personagem totalmente descartável pra mim, ele não faz muita diferença no enredo da história. Ele só serve pra arrumar confusão. Como que é o nome da outra menina lá? Por outro lado, a gente tem a Yuina, né, que é outra personagem que a gente vê ali junto com a Himawari, que tem a mesma estreia ali. A gente achava que eles seriam um trio, né, um novo time e tal, mas ela tá cada vez mais apagada. Então não sei se a gente vai ver mais dela, não tô com muita esperança. Mas ainda assim a gente tem outros personagens interessantes que estão começando a aparecer, né? Eu posso elencar aqui, eu acho que dos mais interessantes desse arco eu colocaria o Eiki Fuma, que o Rotonto já falou. Colocaria também a Osuka, o filho do Kagemasa, que eu esqueci o sobrenome dela, que ela também tem se mostrado bastante interessante, apesar de muito irritante em vários episódios, mas ela tem se mostrado bastante interessante. E eu colocaria também a Sou Shamino, que é a fofoqueira da sala. Eu tô gostando bastante dela, pela consistência dela. Eu consigo falar também a Hana Kaka, que é a professora. Ela tem demonstrado um cuidado com as crianças que eu não tava esperando dela, sabe? Ela parece algo a mais, né? E a gente pode falar também da própria Kai, sabe? A Kai, ela tem uma personalidade única, mas ela não tem algo que chame tanta atenção quanto esses outros que eu falei. Além desses personagens, também tivemos outros personagens que nos trouxeram uma certa curiosidade a respeito deles, como foi o Kandê, que
tem uma habilidade, né, com o estilo raio, né? A Kura com o seu clã, né, especialista em ferramentas ninjas. A Mimi Inuzuka, né, que é do clã Inuzuka. A Harika Burami, que é do clã Burami. A Neon com seu drone. E o Konasi Nerikiri, que praticamente vai ser um pupilo do Kawaki, né? E eu tô gostando muito dessa relação que eles estão construindo entre os personagens, principalmente com o Kawaki, porque tá sendo muito natural, né? Eu sinto que eles não estão forçando uma amizade com o Kawaki. Uma coisa, né, que eu tô gostando também muito desse arco é sobre a ligação de pontos, né, de informações. Uma coisa foi estudada ali, vai aparecer ali. Então, toda a informação está sendo bem escrita. E agora eu acho que a gente pode ir pra parte que a gente mais estava esperando, né? Eu, pelo menos, estava esperando muito para falar sobre isso. E eu acredito que muitos estejam teorizando também. Quem é esse possível assassino da Kai, né? E a gente teve algumas pistas nesse último episódio, que agora a gente entrou numa nova parte do arco, né? Então a gente teve toda a introdução nos episódios passados e agora a gente tá tendo um desenvolvimento do arco. E eu gostei muito dessa divisão que eles fizeram. E eu tenho alguns palpites de quem poderiam ser os grandes vilões. Já trazendo aqui as informações que a gente tem sobre esse vilão, é que é uma pessoa que usa máscara também. Isso lembra muito aquela questão da Sumire também, que usava uma máscara, uma capa. Essa pessoa também tá fazendo. A gente até pensou que fosse uma pessoa com um olho branco e tudo mais, mas a gente viu nesse episódio melhor que era uma máscara, né? É uma pessoa de corpo pequeno, né? Então talvez seja uma criança, talvez seja uma pessoa pequena só. A gente sabe também que é uma pessoa que tá trabalhando pelo País dos Bambus, pro ministro do País dos Bambus, né? Que tá ali teoricamente ajudando o rei para colocar o príncipe no lugar da princesa, né? Que é o príncipe mais novo e tudo mais. Então a gente tem algumas poucas informações sobre isso. E, enfim, Rotonto, quer começar falando primeiro a sua teoria? Essa teoria, né, que eu tenho é uma teoria que eu tinha muito no começo, mas atualmente eu estou com muito pé atrás, principalmente depois de ler a sinopse. Que é a teoria de que a Hana, né, a professora, ou até mesmo o Modô, fazem parte desse plano, né, para atacar a princesa, né, fazer esse golpe de estado. Eu acho que é golpe de estado, né? Essa é a minha teoria, né, mas atualmente o desenvolvimento da professora está me fazendo repensar muito nessa teoria, em que eu acho que acredito que não é mais ela. O Modô ainda talvez ele esteja ligado, mas eu não posso confirmar ainda, né? É só uma teoria. E a outra personagem que talvez ajude de forma indireta seja a fofoqueira da sala. Ela tem muita informação desde o primeiro episódio até agora. Ela sempre demonstrou ter muita informação dos personagens, né, dos colegas dela, de coisas sobre os clãs, da própria escola. Tipo, ela tem muita informação e ela podia ser até mesmo ser usada indiretamente. Bom, quanto às minhas teorias, eu também pensei na Hanakaka no começo, como eu falei lá, mas eu já descartei ela, realmente não acho mais que seja ela. O Batora, que é o mordomo da Kai, ele ainda é um dos meus principais suspeitos, porque ele é um ninja que trabalha no País dos Bambus. A gente não sabe muito da origem dele, a gente sabe que ele pesquisou cada um dos colegas da Kai, ele tem muito conhecimento sobre a vila, ele tem uma carga de habilidades, então é uma possibilidade ele ser o grande vilão, mas eu não acho que seja ele o assassino. Porque a gente viu que o assassino tem um corpo pequeno, uma pessoa pequena e tudo mais. Por mais que ele pudesse estar usando transformação, alguma coisa, eu acho difícil que seja ele, porque ele teria outras oportunidades. Então talvez ele esteja ou passando algum tipo de informação, né, ou ganhando confiança, justamente para poder colocar o príncipe no trono. Então eu acho que ele faz parte do plano, mas não que ele necessariamente seja o assassino. Eu tô achando que o assassino é um dos colegas da Himawari, porque eles deram muito destaque para essa questão do Kawaki ser um ninja que voltou para academia. Principalmente nesse episódio, eles reforçaram muito isso, né, de como o Kawaki estava na academia, como ele poderia ser expulso por isso, alguém tentando expor ele, para poder tirar ele de dentro da academia e assim ficar mais fácil de atacar a Kai. Então assim, eu acho realmente que seja alguém de dentro da academia. Um dos meus palpites é a Kura Kageno, porque ela vem de um clã de ferramentas e tudo mais, mas ela tem um ar muito misterioso. Eu acho que ela não me convenceu com aquele jeito atrapalhado dela. Eu acho que ela pode estar sim escondendo alguma coisa.
e ela tem um corpo pequeno o suficiente pra ser o que a gente viu nesse último episódio, né? Outra pessoa que eu tô achando, que eu concordo com o Rotonto, é a Soul Shamino, a fofoqueira. Ela tem informação de tudo sobre todos, né? Então ela consegue se esgueirar, ela consegue descobrir as coisas. Então talvez se fosse ela escondida naquele último episódio lá em cima da árvore, tentando descobrir mais informações, talvez ela tenha algum tipo de habilidade que ela consiga descobrir, ouvir, qualquer coisa do tipo. Então ela é, pra mim, o principal suspeito, e justamente porque, como ela conseguiu reunir tanta informação, ela tá sempre com o ouvido. No primeiro episódio, ela já tinha informação de cada uma das pessoas que falavam, né? Aparentemente, ela tinha alguma coisa ali com o Kawaki, que ela, não que ela fosse aliada ao Kawaki com alguma coisa, mas ela sabia de alguma coisa e ela não tava revelando ali. Foi pelo menos o sentimento que eu tive, né? Ela tá ganhando destaque, mas assim, o destaque que ela ganha, a atenção que ela chama pra ela, ela consegue redirecionar pra outras pessoas. Então ela tá em foco, mas ela consegue tirar o foco dela a cada instante, né? Então isso pode ser uma habilidade ninja também. E assim, eu gostaria de trazer um destaque pra uma pessoa que eu não vou colocar ela no nível que eu coloquei a Kura e a Sousha, mas eu gostaria de trazer um questionamento sobre ela, que é a Neon, que é amiguinha da Osuka. Porque ela também tem um grande conhecimento, ela tem acesso a várias ferramentas científicas por causa da mãe dela, né? E ela parece estar muito ligada com as coisas que estão acontecendo em volta. Ela está sempre envolvida nos episódios, né? De forma direta ou indireta. Então ela pode ser uma possível vilã, talvez até a assassina, sendo usada pelas pessoas desse outro país. Mas assim, minha teoria com ela é muito mais fraca do que com a Kura e a Sousha. Eu acho que as Kura e a Sousha são as mais prováveis de serem as grandes vilões, grandes assassinos desse arco. Eu concordo com você, né? Elas são minhas principais suspeitas, porque desde o começo tinha uma sensação muito parecida com a Haku, né? Que é aquelas personagem de fundo, misteriosa, que tinha uma personalidade sombria. E quando ela teve um foco, me decepcionei um pouco. Porém, tem razão, pode ser só apenas uma farsa. E sobre a Sousha, é incrível. Não tem como negar que ela pode ser muito a tal suspeita, né? O tal cara mascarado que apareceu. Mas é isso, gente, que a gente tinha pra falar. A gente fez algumas teorias aqui, a gente fez uma análise do arco, de alguns personagens. Eu tô bastante empolgado com esse arco. Espero não me decepcionar como me decepcionei com o arco do Clofunato, né? E agora a gente tá vendo aí vários personagens muito interessantes que podem ter um desenvolvimento legal. Eu acho que dá pra gente fazer um vídeo mais pra frente, ou talvez até comentar em uma live, dos possíveis times que a gente pode montar com esses personagens, né? Já fica o convite aí, Rotonto, a gente poder montar os times aí. Sabe que pior? Isso estava no meu roteiro, de fazer isso, de a gente planejar os times. E, enfim, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu gosto muito de fazer esses vídeos, mas como eu já disse, eles dão trabalho. Então se você puder me ajudar a divulgar, deixa o like aí embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube sempre te notificar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem todos com Kaguya. Se a Kai vai acabar desistindo da coroa dela e virando uma ninja, né? Se ela vai ficar em Konoha, se ela vai pra essa possível vila que tem no país dela, né? Ou se ela vai ser treinada pelo Batora ou qualquer coisa do tipo.